Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, tudo bem? Graça e paz vos sejam multiplicadas, favor e graça de Deus na vida de cada um de vocês. Quero agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal, que estão nos ajudando a crescer. Já ultrapassamos a marca de 300 inscritos, queremos chegar nos 400 e você pode nos ajudar nisso, curtindo, compartilhando essa mensagem, o nosso canal, e pedindo que outras pessoas também se inscrevam no nosso canal, isso é importante. E também quero pedir, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta estão logo aqui abaixo do título da palavra. Você pode ver aí os dados da conta, Banco do Brasil, enviar a sua contribuição, o seu DOC, através de um DOC, de uma transferência, né, de uma TED. Fique à vontade, isso nos ajuda muito. Amém? Quero falar hoje de um assunto importante. Essa semana eu tenho falado sobre recomeçar e esse ponto vai ser importante também para a sua vida. Eu vou falar sobre honra, tá? E se esse assunto tem sido prejudicado na sua vida, eu creio que é um momento de você recomeçar e essa palavra vai te ajudar. Amém? Primeiramente eu quero ler o texto de Êxodo 20, capítulo 12. Êxodo 20, versículo 12, aliás, né, que está dentro dos 10 mandamentos, né, as leis que o Senhor deu a Moisés para instruir o povo, para que o povo andasse nessas leis e fosse bem sucedido. E no versículo 12 de Êxodo 20 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento, querido, é um mandamento muito importante para todo ser humano, não somente para os crentes, para todo ser humano. E a gente precisa entender o que significa honra. Eu pergunto, o que significa honra para você? Muitas pessoas talvez responderiam, né, ou a grande maioria responderia que honra é obedecer, é respeitar. Eu diria a você que também, mas vai um pouco além disso, né? Honra, no hebraico, a palavra do hebraico que foi traduzida por honra é a palavra kabad ou kabed, que tem também seu derivado kabod, né? Que significa ser pesado, ser valioso, ser rico, precioso. Honra, queridos, honrar é você atribuir valor inestimável, é você reverenciar como sagrado. Vou dar um exemplo para você dos dias de hoje, umas coisas do dia de hoje, né, que a gente conhece bem, para a gente saber a diferença, né, de uma coisa e outra. É a mesma coisa que você receber 2 presentes. Você recebe 2 joias. Uma é de ouro puro e a outra é Micheline. Tá? Então, qual dessas 2 é que tem valor? De ouro, amém? A Micheline é apenas uma imitação, é apenas um arremedo, né? É uma simulação, mas ela não tem valor, ela não tem peso, ela não tem, não é preciosa. A joia de ouro não, ela é pesada, ela é valiosa, ela é rica, ela é preciosa. Amém, queridos? Então, a honra é isso, é você atribuir peso, você atribuir valor, é você reverenciar como sagrado, é você atribuir valor inestimável. E a gente vê que esse mandamento, querido, é tão importante que ele é repetido várias vezes na Bíblia. E Paulo diz em Filipenses 3:1, né, ele fala que ele não se envergonha de repetir os mesmos ensinamentos, porque é segurança para nós repetir os mesmos ensinamentos. E a gente vê que esse mandamento sobre honrar pai e mãe, ele é repetido em Deuteronômio 27, versículo 6. Ele é repetido em Mateus capítulo 15, versículo 4. Ele é repetido em Mateus capítulo 19, versículo 19. Ele é repetido em Marcos 7, versículo 10. Ele é repetido em Marcos 10, no versículo 19. Ele é repetido em Lucas capítulo 18, versículo 20. Ele é repetido em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Amém, queridos? É interessante que nos evangelhos e na carta de Paulo aos Efésios,
A palavra grega que é traduzida por honra é timal, que significa estimar, venerar, reverenciar, honrar. Ou seja, é o mesmo significado da palavra no hebraico, né? Que também era reverenciar como sagrado, né? É atribuir valor inestimável. Qual é a importância deste ensinamento? Se Deus repete tanto na sua palavra essa ordenança, este mandamento dos filhos honrarem os seus pais, deve ter um significado. Qual é o significado? Qual é a importância, né, deste ensinamento para nós? É que com a obediência a este mandamento, os filhos estão protegendo as suas próprias vidas. A obediência a este princípio de honrar pais e mães é proteção para os filhos. Por quê? Porque os pais, são o último muro de proteção dos filhos. Quando os pais não são reverenciados, quando os pais não são honrados, quando os pais não são dignos de valor por parte dos seus filhos, querido, a última proteção que os filhos têm se vai. Hoje a gente vê muitos jovens morrendo prematuramente porque estão quebrando este princípio, né? Não estão honrando os seus pais, não atribuem valor aos seus pais. Ah, não, meu pai e minha mãe é ultrapassado, a cabeça deles é cabeça do século passado. Não, eu é que sou o cara, eu é que sou a cara. E aí a gente vê muitas vidas sendo ceifadas prematuramente por causa da quebra deste princípio. Eu fui num velório uma vez de um jovem, eu acho que ele tinha 19, 20 anos, eu não me lembro agora direito, mas era por nessa faixa etária. E ele se envolveu com um gangue de traficantes, de bandidos, e trocou tiro com a polícia, e ali nas Sete Curvas, indo de Goiânia para Brasília, né, a quadrilha dele foi confrontada ali pela polícia, e aí eles trocaram tiro com a polícia e esse jovem morreu. Eu lembro que no velório, a sua irmã, né, que é pastora, ela falou e deu um alerta para os jovens. Falou: olha, jovens, vocês que estão aqui assistindo o velório do meu irmão, não era para ele estar aqui hoje, não. Isso não era o plano de Deus para a vida dele. O plano de Deus para a vida dele era outro. Mas por causa dele não honrar pai e mãe, é que hoje ele está indo embora. Prematuramente, sem cumprir o seu plano. Muito, muito forte a palavra que ela deu. E ela chamou assim com muita veemência, com muita unção, muita propriedade a atenção daqueles jovens. Honrem seus pais, para que vocês se protejam e tenham vida longa e vida boa aqui na terra. Amém, queridos? Honrar os pais traz vida longa e sucesso à vida dos filhos. E Deus ensina a Israel que dá honrar os pais, porque Jesus viria para demonstrar com a sua vida o verdadeiro sentido e o propósito deste mandamento. Qual a importância deste mandamento em nossas vidas? A gente sabe que o Antigo Testamento é sombra da realidade que iríamos viver no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o homem ele era morto espiritualmente e, portanto, ele andava na carne. O conceito de honra aos pais precisava ser forjado no caráter do povo para que o povo, quando reconhecesse o Messias, entendesse a sua postura como filho diante de Deus Pai. E assim o povo também passasse a ver Deus como um pai que ama, um pai zeloso que cuida. Israel, ele se relacionava com Deus, querido, como alguém que supria, que protegia e que livrava. Portanto, Israel deveria lhe devotar respeito e medo. Era assim que Israel ele se relacionava com Deus, com respeito e com medo. Você vê isso, que os nomes que Israel atribuía a Deus sempre estavam ligados a algo que Deus fez em favor do povo. Jeová Rafá, porque Deus curou, naquele momento ali, curou o povo, aí eles chamam Jeová Rafá. Jeová Jireh, porque Deus deu a provisão que eles precisavam. Então, Jeová Jireh, o Deus provedor. Israel, querido, ele se relacionava com Deus olhando para as mãos de Deus. Israel observava o que Deus poderia lhe beneficiar ou lhe machucar com as suas mãos, com a correção. E hoje, querido, a gente vê muitos filhos se relacionando com os pais assim, no plano da carne. Filhos que só veem os benefícios ou o castigo que os pais podem lhe trazer. Se relacionam, né,
vendo a vantagem ou com medo do castigo. Filhos que se relacionam com os pais mediante a troca de bens, favores e benefícios. Tratam bem para se beneficiar. Mas na plenitude dos tempos, queridos, Jesus veio e apresenta Deus como Pai. Na nova aliança, a visão, a percepção e o relacionamento com Deus Pai é diferente. Não mais aquele Deus julgador, aquele Deus que pesava a mão, não. Essa era a visão errada que eles tinham de Deus. Porque Deus sempre, nunca mudou, Deus sempre foi amor. Deus foi e sempre será amor, porque essa é a sua natureza. João capítulo 4, versículos 19 a 24, eu não vou ler, porque é aquele contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, mas eu quero só trazer isso para você. Quando Jesus se revela àquela mulher e ela entende que ele é profeta, né, ela pergunta para ele onde é que deveriam adorar a Deus, né, porque os samaritanos falavam que era no Monte de Samaria, e os judeus diziam que era no templo de Jerusalém, e Jesus fala que nem num lugar e nem outro, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, né, adorarão a Deus em espírito e em verdade. E ele diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não mais, querido, na carne. Adorar nesse texto aqui de João capítulo 4 é a palavra grega proskúneo, que significa beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Entre os orientais, lá, as pessoas que viviam lá naquele tempo, né, especialmente os persas, adorar era cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. E no Novo Testamento, querido, pelo adorar era ajoelhar-se, prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar, né, uma ajuda, um socorro. Usado para reverência a pessoas e seres de posição superior. As pessoas se prostravam diante dos sumos sacerdotes judeus, diante de Deus, diante de Cristo, diante de seres celestes. Sabe, queridos, a proposta de Deus é que os filhos reverenciem os pais como algo sagrado estabelecido por Deus. Deus não coloca, querido, condicionantes para esta reverência. Honre seu pai e sua mãe se eles forem bonzinhos para você. Honre seus pais, seu pai, sua mãe, se eles forem agradáveis a você. Se eles corresponderem com aquilo que você imagina que eles deveriam falar, fazer, agir. Aí você adora, você honra. Senão, você está livre de não honrar. Livre para não honrar. Não, querido. A palavra diz honrar pai e mãe. Ponto. Não coloca condicionante. Independentemente da atitude dos pais, se é boa, se não é, se é positiva ou negativa, não importa. O filho deve honrar os pais. Olha como é sério isso. Em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao 27, depois que Noé abriu a arca, né, que aconteceu o dilúvio, abriu a arca, a palavra diz que Noé ele se embriagou e ele ficou nu dentro da tenda. E aí, os filhos de Noé, teve um filho que ele descobriu a nudez do seu pai. Os outros não, os outros vieram com a túnica de costas e cobriram o seu pai. Mas um que desonrou o seu pai, que descobriu a sua nudez, ele foi amaldiçoado. Amaldiçoado por causa da desonra a seu pai. Noé não estava fazendo uma coisa certa, mas não importa. O filho não pode desonrar o pai. Mesmo quando o pai erra. Ele vai prestar contas é para Deus. Em 2 Samuel, capítulo 13, a gente vê também a história de Absalão. Absalão tomou conhecimento, né, que seu irmão Aminon, por parte de pai, né, parte de Davi, né, tinha abusado da sua irmã Tamar. E aí, os três eram irmãos, Absalão, Aminon e Tamar. Eles eram irmãos por parte de pai, que era o rei Davi. E aí, Absalão se revolta contra seu pai, porque ele entende que seu pai não tomou uma atitude contra o seu irmão, que fez aquilo com a sua irmã, né? Todos filhos de Davi. E aí ele mata o seu irmão, ele mata Aminon, e ele se levanta contra o seu pai, o rei Davi. E ele chega a tal ponto da sua desonra, da sua revolta,
que ele chega a se deitar com as concubinas do pai dele, com as mulheres, né, que eram as concubinas do seu pai, né, e ele faz isso publicamente para envergonhar o seu pai, para desonrar o seu pai. O que acontece, o final com Absalão? Absalão morre prematuramente, ali, jovem ainda, ele morre prematuramente. Quando vejo isso, esse assunto, eu me lembro muito da minha mãe, do ensino da minha mãe. Eu era criança ainda, eu perdi meu pai às vésperas de fazer 12 anos, e meu pai ele tinha problema com alcoolismo, com bebida. E ele às vezes chegava alcoolizado e ele era violento, né? E ele ameaçava às vezes, né, a minha mãe, e era uma coisa séria, mas a gente via aquilo e minha mãe sempre falava o seguinte, eu me lembro dessas palavras da minha mãe, ela falava assim, olha, seu pai, ele é seu pai, e eu não admito que vocês falem um A do seu pai. A ele vocês devem respeito e honra, porque ele é seu pai, independentemente do que ele faça comigo, se ele está certo ou se está errado, não interessa. Ele é seu pai e vocês devem respeitar e honrar. Eu lembro disso como hoje isso ficou gravado na minha mente, queridos. Eu nunca me esqueci disso. Minha mãe sempre falava isso. Ele é seu pai, você deve honrar. Você é filho. Então você não tem que falar mal, não tem que dizer nada, não tem que concordar ou discordar, você tem que respeitar. E eu lembro que isso ficou muito forte gravado em mim, eu sempre honrei meu pai, sempre respeitei. E nós, hoje, queridos, nós precisamos nos relacionar com Deus como filhos que o adoram, como filhos que o reverenciam, né? E o honram acima de tudo. E os nossos pais, da mesma maneira, nós devemos reverenciar os nossos pais, atribuindo-lhes valor inestimável. Porque um pai e uma mãe, querido, realmente não tem valor. Um pai e uma mãe é um presente de Deus. O pai e a mãe que nos traz ao mundo e que nos protege, que cuida de nós, que provê para nós enquanto nós não podemos. E depois, quando somos grandes, e do pai o pai e a mãe é uma, como eu diria, é uma reserva de proteção, é uma reserva de sabedoria para conselho dos filhos. Em 1 João, capítulo 4, no versículo 19 e 20, eu vou fazer um trocadilho aqui e gostaria que você acompanhasse. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 20, diz assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu vou trocar aqui essa palavra irmão por pai e mãe. E veja como fica. E tem todo sentido. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu pai ou a sua mãe, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu pai ou a sua mãe, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu pai ou a sua mãe, ou a sua mãe. Amém, queridos? Muito sério isso, queridos. Muito sério, igreja. Muito sério. E a gente vê hoje, né, no tempo de hoje, muitos ensinamentos aí do mundo, não da palavra, ensinando filhos a se levantarem contra os pais, por entenderem que são melhores, são maiores. E isso a gente tem visto resultado negativo na vida dos jovens. Eu quero chamar a atenção a você, jovem, seja de qual for a sua idade, dos 8 aos 80, se você tem seu pai, se você tem sua mãe, honre, respeite, reverencie, valorize, atribua valor a eles, porque isso é mandamento de Deus com promessa de vida boa e vida longa na terra. Quero falar agora um pouco aos pais. Em Efésios, capítulo 6, no versículo 4, diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe, queridos, a gente precisa entender que cabe aos pais treinar os seus filhos para a vida. Não é a televisão com seus conceitos permissivos e pervertidos, as novelas, os programas de TV, não. Nem professores com as suas ideologias. Isso é responsabilidade do pai, treinar o filho para a vida.
Em Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho onde que ela deve andar, e mesmo depois de velha não se desviará dele. A palavra aqui diz que é atribuição dos pais ensinar os filhos no caminho em que eles devem andar. Amém? E Provérbios 13, no versículo 24, diz que o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Ou seja, o pai deve corrigir o seu filho. Aqui não está falando de violência, aqui não precisa, para corrigir não precisa de violência. Existem muitas maneiras que você pode fazer, né, corrigir seu filho sem precisar fazer uso da violência. Né? Você pode restringir brinquedos, coisas que as crianças gostam, de maneira que elas sintam a necessidade de se corrigir, de mudar o seu comportamento por conta daquela restrição que ela sofreu. Ela vai entender pela restrição que ela cometeu algo errado e que se ela cometer novamente, ela vai sofrer a restrição e ela não vai querer sofrer essa restrição, então ela vai aprender a fazer o certo. Lembre-se de uma coisa, querido. Escola, ela ensina ciências, ensina línguas, ensina matemática, ensina conhecimento humano, científico ou na área de humanas. Agora, os pais, eles treinam os filhos para a vida, ensinando respeito, ética, boa convivência com os outros, boas atitudes, bons comportamentos. Isso é papel dos pais. Eu sou do tempo que a gente saía com minha mãe e só do olhar dela a gente sabia se podia fazer algo ou não. A gente olhava para ela, a gente chegava de visita numa casa, se a pessoa oferecesse algo para a gente, minha mãe já ensinava de casa: não toque em nada na casa dos outros. E antes de qualquer coisa, olhe para mim. Se eu autorizar, vocês fazem. Se eu não autorizar, não faz. Então a gente chegava, às vezes, na casa de uma pessoa, a pessoa oferecia algo de comer ou de beber, a gente não tocava. A gente olhava para minha mãe e baixava a cabeça e ficava esperando um sinal dela. Se ela dissesse que era para pegar, a gente pegava. Se não, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito embora a barriga estivesse ali roncando, né? As lombrigas estivessem assim lá dentro da barriga. Mas por quê? Porque minha mãe treinava desde casa. Não tocar, ir na casa dos outros, não tocar nas coisas, não mexer em nada que é seu. Tudo isso minha mãe me ensinava. Uma coisa que minha mãe me ensinou que ficou muito forte na minha vida é: o que não é seu, não coloque a mão. Então eu não coloco a mão no que é meu. Isso ficou muito forte. Amém, queridos? Isso é muito importante para nós, pais. Treinarmos os nossos filhos. Treinarmos para a vida, ensinando respeito, ética, boa convivência com os outros, boas atitudes, bons comportamentos. Amém? Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao 8, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorrem convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aqui está dizendo que o pai corrige o filho que ama. Por quê? Porque ele quer ver o filho bem sucedido, querido. E é melhor que o pai corrija do que outros. Então, você pai, você mãe, é responsabilidade sua acompanhar seu filho à escola, na escola, nas reuniões da escola. É você que tem que estar lá para saber como que está o comportamento do seu filho, como está o desenvolvimento dele. Né? Não apenas o desenvolvimento nas notas, no conteúdo, no conhecimento, mas também no comportamento, porque a escola é um ambiente, é um laboratório onde ele se desenvolve, onde ele se relaciona com pessoas da sua idade, as outras crianças, os outros jovens, e ele se relaciona também com pessoas mais velhas, que são seus professores, os monitores, os diretores, e tudo isso, querido, é treinamento para a vida. Converse com seus filhos, querido, sobre todos os assuntos. Deixe a porta do diálogo sempre aberta para que seus filhos possam conversar com você sobre quaisquer assuntos, para que você possa, quando surgir a dúvida
surgir a dificuldade para eles possam ter você como um porto seguro para poder esclarecer, para poder trazer luz ao entendimento deles, para trazer um encaminhamento correto, quer dizer, nunca outras pessoas. Então você precisa ser digno da confiança dos seus filhos. E você só vai poder fazer isso se você deixar aberto esse canal, essa porta aberta para conversar com eles, para dialogar com eles. E quando chegar uma fase da vida em que seu filho resolver viver independentemente dos seus conselhos, paciência. Eles vão prestar conta de si mesmo para Deus. A vida é assim, querido. Cada um prestará conta de si mesmo para Deus. Em Ezequiel 18 fala uma coisa interessante. Eu não vou ler o texto para não ficar longo. Ele diz assim, que tem um ditado que diz em Israel que os pais comeram uva verde e embotaram, os dentes dos filhos ficaram embotados. Aí ele vai explicar essa questão, que o filho não é castigado pelos erros dos pais, nem os pais são castigados pelos erros dos filhos. Cada um vai prestar conta de si mesmo para Deus. Né? E isso tá em consonância, está em comum acordo com o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, que eu vou ler e depois orar por vocês. Romanos 2, eu vou ler do versículo 1 a 11, diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha aqui, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém, queridos? Então, esse texto aqui ele fala muito sério. Cada um, querido, vai prestar conta de si mesmo para Deus. E Deus vai retribuir individualmente segundo o comportamento de cada um. É sério, né, queridos? Então não podemos brincar. Esse mandamento de honrar pai e mãe é proteção para nós. Foi um mandamento que Deus deixou, porque muitas vezes o jovem, o filho, pode crescer, pode avançar mais em conhecimento humano do que o pai. Isso é normal. Mas ele nunca vai avançar em sabedoria maior que o pai. Porque o seu pai tem mais tempo de vida, conhece mais as coisas, os caminhos da vida. E com certeza os pais podem continuar ajudando muito os seus filhos em sabedoria. Amém, queridos? A gente não pode confundir conhecimento humano com sabedoria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O filho pode acumular conhecimento humano, teve mais oportunidades, o seu pai investiu, né, teve condições de lhe investir, ele formou, é um doutor, é uma doutora, mas isso não lhe traz sabedoria maior do que a do pai, traz apenas conhecimento. O pai sempre vai carregar mais sabedoria porque já viveu mais tempo, já viu mais coisas. Amém? Que de um pode ajudar o outro. Essa colaboração, essa cooperação entre pai e filho, quando há um diálogo, onde há honra, onde há respeito de ambas as partes. Amém? Quero por fim orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço por essa palavra trazendo luz para o entendimento dos meus irmãos que estão ouvindo. E que ela venha trazer, Pai, um recomeço, um desejo de mudança do comportamento, um desejo de recomeço numa nova postura diante dos pais, diante dos filhos, diante do Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus, abençoo toda a família Vida Plena, com paz, saúde, alegria,
e prosperidade do céu. Oro em favor da Simone, do Vitor, toda a sua família, pela recuperação completa deles. Em nome de Jesus, oro pela recuperação da Michele Ferreira, filha da MC também, pela recuperação completa dela. Anjos do Senhor, guarda a família da MC, guarda a família toda da Simone, toda a parentela deles. Oro por todas as pessoas que me enviaram os seus pedidos de oração. Em nome de Jesus Cristo, abençoo cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Compartilhe este vídeo com seus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Fiquem na paz.